Oi, gente, aqui é a Cris e esse é meu mundo de histórias. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro super bacana que eu acabei de ler. O nome dele é De Repente, Uma Noite de Paixão, da Lisa Kleypas. Esse livro ele foi publicado pela editora Arqueiro. Esse é o primeiro livro que eu leio da Lisa Kleypas e foi uma grande surpresa, uma boa surpresa para mim, né? Nesse livro, ele já começa, né? Às vezes eu diferencio os livros assim. Tem livros que já começam na história, né? No assunto principal. E tem livros que começam apresentando os personagens primeiro, né? Dando para o leitor uma ideia de quem são esses personagens, dos seus passados, suas motivações e tal. Mas tem livros que já entram de fato na história. E esse livro, né, De Repente, Uma Noite de Paixão, é um desses livros. Ele já começa no assunto em si. E qual é o assunto? O assunto é Amanda Byers. A Amanda Byers, ela é uma escritora de romances no ano de 1836 em Londres. Ela é uma romancista e a história começa ela se preparando para o seu aniversário de 30 anos. E nós bem sabemos que naquela época, né, fazer 30 anos não é como se fosse fazer 30 anos nos dias de hoje, né? Era um peso para a mulher, né? Quando a mulher fazia 30 anos naquela época, ela já era considerada solteirona, encalhada, uma mulher que não tinha lá mais muitas perspectivas de arrumar um marido, né, de fazer um bom casamento e tal. Então, ela já estava preparando, né, o seu aniversário, mas para Amanda, na realidade, essa idade tinha um peso, sim, mas foi, na verdade, uma escolha dela, ela ter chegado até ali daquela maneira, né? Nós vamos conhecer depois, né, desse acontecimento aí do aniversário dela, que eu já vou chegar lá. A gente é apresentado a Amanda Byers. Ela é uma jovem que ela cresceu numa família do interior da Inglaterra. As suas duas irmãs se casaram, saíram de casa e ela ficou com os pais. E esses pais adoeceram num curto espaço de tempo. A mãe morreu, depois o pai morreu e foi ela quem cuidou desses pais. Então, desde muito cedo, ela aprendeu a ter responsabilidade, a cuidar dos pais, a administrar uma casa. Ou seja, ela aprendeu a ser uma mulher já diferenciada, independente, com bastante atitude, né, pelas coisas. Ela já era uma pessoa já diferente aí já nesse âmbito. E ela amava os livros, ela adorava ler e também começou a escrever as próprias histórias. Ela tinha esse sonho de ser uma escritora de romances. Então, quando os pais faleceram, né, o pai dela, que faleceu por último, deixou, né, a propriedade, né, para ela. Ela vendeu a propriedade e ela decidiu se mudar para Londres, porque ela pensou que lá é que era o centro de tudo, onde a agitação acontecia, onde ela teria maiores oportunidades de se lançar como escritora, de desenvolver o trabalho dela, de travar contatos com pessoas, né? Ali ia ser o lugar que ofereceria maiores oportunidades para ela. E ela queria estar envolvida ali naquela cidade, né? Naquela ferveção toda. Mas vamos voltar ao início da história. Ela está então se preparando para comemorar os 30 anos de idade dela. E o que ela decide? Ela pensa, bem, eu sou uma escritora relativamente bem-sucedida, ainda estou começando, mas eu sou bem-sucedida. Ela vende, né, os romances dela, mas tem uma coisa dentro dela, no íntimo, né, que está faltando, né? Ela é uma pessoa que até então, até os 30 anos, ela ainda não tinha tido contato com nenhum homem. Ela nunca tinha tido um namorado, ela nunca tinha se envolvido romanticamente com ninguém, nunca tinha se apaixonado com ninguém. E como escritora de romances, né, e nós como leitoras de romance entendemos o que acontecia na cabeça dela. Ela tinha muita curiosidade de saber
como era o contato com o homem, como era a paixão, como era o sexo, como era se envolver, né, com o homem, estar sozinha com o homem, experimentar tudo aquilo sobre o qual ela escrevia, né, e que ela lia, né, também. Então ela tomou uma decisão assim bem ousada, mas bem a cara dela mesmo, porque ela era esse tipo de mulher, ela era decidida e ela fazia o que ela queria. Então ela decidiu contratar um amante de aluguel. Ela contactou uma mulher, né, que era como se fosse uma dessas cortesãs que tinham uma casa que providenciava, né, prostitutas, tanto mulheres quanto homens, né, um bordel, né, digamos assim, era dona de um bordel. E ela contactou essa mulher e disse: olha, eu quero me dar de presente uma noite com um homem que eu vai escolher, né? Um homem tem que ser assim. Ela deu as características para a mulher da melhor maneira, né, que ela conseguia, porque na verdade também ela não sabia muito o que esperar desse momento. Então ela pensou assim, no que ela podia pensar de tudo que ela queria sentir no homem, ver no homem. Ela não queria apenas um rostinho bonito, ela queria alguém que oferecesse algo a mais para ela, né? E essa mulher, né, a dona desse bordel, era uma mulher muito perspicaz, muito inteligente e meio que sacou assim, né, o que ela estava querendo dizer. E também conhecia um pouquinho dela, de quem ela era. Então essa mulher pensou assim: eu sei o que ela quer. Eu não tenho exatamente a pessoa que ela está me pedindo, mas eu vou dar um jeito nessa situação. Então, na noite do aniversário dela, né? Ela vivia sozinha numa casa, Amanda. Ela dispensa todos os empregados, todo mundo, né? Prepara aquele clima, né, todo íntimo, né, intimista, velas, um clima romântico e tal. Se prepara toda, né, para receber o cavalheiro, né, que vai chegar lá. E quando, né, a campainha toca, né, ela abre, ela se dá de cara com esse homem, né, que ela deduz imediatamente que é o homem que ela pediu, né? E ela começa a conversar ali com ele. Ela percebe que o homem está um pouco assim, achando aquela situação assim um pouco estranha, né? Ele está com uma atitude não muito segura. Então ela acha aquilo ali assim meio esquisito, mas ela vai em frente, ela conversa com ele, eles, né, começam a travar aquela conversa e ela fica assim um pouco intimidada por aquele homem. Por quê? Porque, na verdade, aquele homem é diferente de tudo que ela imaginava que seria um homem, né, um prostituto, né, digamos assim. Ela tinha uma imagem formada na cabeça dela e quando ela vê aquele homem não é exatamente o que ela esperava receber, né? Aquele homem atrai ela muito imediatamente. Ele começa a falar de uma maneira assim que toca ela logo. E ela começa a achar aquilo ali tudo assim, mas ela vai adiante, eles vão adiante e tal. E naquela conversa, né, naquele desenvolvimento, os dois estão com uma sensação de constrangimento que, assim, nenhum dos dois consegue explicar o porquê. Ela está surpresa por ver um homem tão atraente, que fala bem e que tocou uma parte dela assim que ela não esperava. E ele está assim achando estranho pela situação, que depois vai se explicar. Mas eles acabam se beijando, ficando, né, como se diz hoje em dia, ficando, né? Mas a coisa não segue até o fim, né? A relação sexual não é até o final, eles não concluem o ato, né, digamos assim. Ele deixa ela assim bastante satisfeita, né, assim, bastante entusiasmada, né, empolgada, excitada com aquilo tudo, mas não vai até o fim e vai embora. E ele vai embora também falando uma coisa bem enigmática, assim, você vai entender, né? E daí, né, o que acontece, né, logo depois disso? No dia seguinte, né, num evento para o qual ela foi convidada, porque ela era escritora, então ela vai para um evento, um jantar, uma festa, e com quem ela dá de cara?
com este homem, com o Jack Devlin. O nome dele é Jack Devlin. Ela vê aquele homem que esteve na casa dela na noite anterior e ela tem aquele susto, né? Ela fica assim, meu Deus do céu, quando ela vê ele ali no salão lá do outro lado, ela fica assim, ela está com uma amiga do lado e a amiga, mas o que foi? Ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ela não pode explicar, né, por que ela tá tão chocada de ver aquele homem na frente dela. Mas enfim, eles se falam e ela vai descobrir que o Jack Devlin é um importante editor. Ele é dono de uma editora em Londres. Ele, na verdade, está sendo muito bem sucedido, ele está montando um império editorial. É um homem jovem, é um homem super bem sucedido, é um homem que ele é ousado, ele não só está montando uma editora, como o prédio dele é, na verdade, uma combinação de editora, de gráfica, de biblioteca, de livraria, tudo isso num prédio só. Ele vende, ele empresta os livros, ele faz os livros, ele contrata escritores, ele analisa as obras. Ele é um cara que, assim, ele tem uma mente, assim, né, empresarial para o ramo, assim, muito aguçada, porque ele consegue montar esse prédio que comporta várias coisas, várias maneiras de fazer dinheiro num lugar só. E ele descobre, né, nós descobrimos, né, com o avançar da história, que ele comprou os direitos da primeira história que a Amanda escreveu. E, na verdade, a primeira história que ela escreveu não é uma história, assim, do qual ela se orgulhe muito, porque foi a primeira história, né? Eu imagino, né, na minha cabeça, que todo autor, assim, quando olha para a sua primeira obra, olha com um olhar crítico, assim, claro, é normal, você pensa assim, nossa, a minha primeira história não é o que eu escreveria hoje, tem vários defeitos, tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. Eu acho que qualquer profissional, né, olha para o seu primeiro trabalho dessa maneira. E com a Amanda não foi diferente. Ela pensava no primeiro livro dela, tipo assim, ai, meu primeiro livro, Uma Dama Incompleta, o nome do primeiro livro, e era uma obra incompleta, na verdade, assim, na opinião dela, né, um livro que poderia ser melhorado, que ela, na verdade, não gostaria de ver esse livro, a não ser que ela pudesse refazer o livro todo, mas não, ele comprou essa obra, ela tinha vendido inicialmente para uma outra pessoa, achou que o livro ia ficar esquecido com esse outro editor, mas não, o outro editor foi e vendeu para o Jack Devlin. E ele viu o potencial nessa história, ele falou, não, essa história é maravilhosa, essa história é boa e eu tenho uma ideia de lançar essa história de uma maneira diferente. Eu não vou lançar ela imediatamente em livros, né, como se fazia antigamente. Eles pegavam um livro e lançavam em 3 volumes, volume 1, 2 e 3. Ele teve a ideia de lançar esse livro na forma de folhetim, né, quando a história era lançada em capítulos assim bem menores, né? Acredito que em jornais ou em revistas, né, da época, era chamado de folhetim, e ele falou, eu vou lançar o seu livro em folhetim primeiro, né, para as pessoas irem comprando, porque é uma história muito boa, e depois, quando o sucesso desse livro estourar, eu vou lançar ele em livro para as pessoas comprarem de novo, porque as pessoas vão querer ter esse livro nas suas estantes. E ela ficou assim, tipo, meu Deus do céu, mas não, eu não quero. E, enfim, eles começam a partir daí o relacionamento deles, né? Eles começam a partir daí, ela acaba propondo a ele, né? Ela acaba confessando a ele o que tinha acontecido, né? Naquela primeira noite, ela tinha contratado um amante, porque ela era virgem, ela queria conhecer os prazeres do sexo com um homem da escolha dela e quando ela queria, da maneira como ela queria. E ele respeitou super isso. O Jack Devlin, vale muito a pena eu ressaltar aqui o quanto ele era um homem para frente naquela época. Ele era um feminista praticamente. Ele era um homem que ele exaltava as mulheres, ele dava total liberdade
as mulheres, né? A ela, como autor, ele dava liberdade criativa, ele estimulava, ele incentivava, ele não julgava, ele não julgou essa atitude dela, muito pelo contrário, e também pelo fato dele também ter se sentido muito atraído por ela, lógico que ele não julgou ela. Então, eles resolveram fazer um acordo, né? Ela deixou que ele lançasse, né, o livro dela, e ela propôs a ele que eles fossem amantes por 3 meses, né? Por 3 meses eles seriam amantes. E ele topou isso, e ela topou, e na cabecinha dela, ela teria 3 meses que ela seria, digamos assim, educada na arte, né, da sedução, da paixão, do sexo. E ele também tiraria o proveito dele da situação. Só que, claro, nós sabemos que as coisas não acontecem bem assim, né? Eles se envolvem muito mais do que eles esperavam, né? Foi uma coisa assim avassaladora para os dois. Eu acho que foi uma surpresa muito grande para os dois quando eles estavam juntos. A química era uma coisa incrível. Eles realmente tinham uma química assim que, sabe, era uma explosão, e isso deixava eles assim bem chocados, surpresos com isso. Principalmente ele, porque ele já tinha experiência. Ele não era o tipo de homem mulherengo que geralmente a gente vê nesses romances. Ele não era mulherengo, ele não era libertino, ele não era nada disso. Ele era mais para um cara reservado, entendeu? Ele tinha um passado triste, que a gente vai conhecer também na história. Ele tinha um passado de vida bem triste desde a infância. Então ele cresceu bem reservado, mas ele tinha, sim, tido as experiências deles com outras mulheres. Então ele não conseguiu entender muito bem o que foi, sabe, esse sentimento que tomava ele toda vez que ele tinha esse contato físico com ela. Eles tinham essa conexão física muito explosiva. E essa conexão, claro, que era só física, inicialmente foi crescendo, foi tomando proporções, e por aí a história vai seguindo. Eu achei uma história muito bonita. Eu admirei principalmente o mocinho. Devo confessar que nessa história foi o mocinho que me encantou, foi o mocinho que me ganhou. Eu achei que a mocinha, ela foi uma mulher bastante decidida, bastante independente, coisa e tal. Mas ela, em alguns momentos, ela faz umas burradinhas aí, que quem lê o livro vai entender o que eu estou falando. Ela é um pouco cabeça dura. E eu, assim, eu não lido muito bem com o tipo de mocinha cabeça dura. Essa é a verdade. Eu não gosto muito de mocinha cabeça dura, não. E ela era um pouco cabeça dura, e ele era um cara muito bacana, muito compreensivo, foi muito legal com ela o tempo todo. Então, assim, meu voto foi totalmente para o mocinho. Fiquei do lado dele inteiramente. Mas assim, a história acaba bem, bem fechadinha. Só tenho uma ressalva. Eu acho que no final, quando a história assim acabou de fato, eu acho que a autora resolveu estender um pouco mais, e eu senti assim que não teve muito uma razão de ser. Claro, teve um acontecimento importante que a autora relatou depois deles já terem, né, a história ter se concluído e eles estavam juntos. Teve um acontecimento triste, impactante, importante que ela relatou. Mas assim, sinceramente, eu acho que poderia ter ficado sem isso, sabe? O livro poderia ter sido concluído 50 páginas antes. Eu acho que talvez tenha sido isso que fez a autora estender um pouco, porque foram 270 páginas, menos 5, seria um livro só de 220 páginas. Não sei se isso contou alguma coisa, mas essa extensão aí do final foi um pouco cansativa para mim, confesso. Me fez assim demorar um pouco de terminar. Mas é isso. A minha conclusão do livro foi essa, valeu a pena. Amei o mocinho demais, nota 10 para esse mocinho. Além de bonito, inteligente, um cara de cabeça boa, hot, se é que vocês me entendem. Um homem com tudo, tudo. Adorei esse mocinho.
Então, se você já leu esse livro, me conta aqui. Se você ficou curiosa para ler, me conta também. Adoro conversar sobre livros. Se você assistiu esse vídeo até o final, muitíssimo obrigada do fundo do meu coração. Vocês não sabem o quanto eu fico satisfeita e feliz de ver que alguém assistiu o vídeo até o final e deixou um comentário. Nossa, faz o meu dia. E também me sigam nas redes sociais. No Instagram é Meu Mundo de Histórias 2 e no Facebook é apenas Meu Mundo de Histórias. Tá bom? É isso. Gente, eu fico por aqui deixando um grande abraço para vocês. Tchau!